Bom dia. Muito bem. Então, eu vou iniciar a aula de hoje. Vocês têm alguma pergunta, já sobre algum exercício, alguma dúvida sobre alguma atividade que já tenha sido feita? Um exemplo de aulas anteriores? Tá. Então, eu vou continuar falando sobre os sistemas de equações. Eu vou apresentar aqui mais alguns exemplos na aula de hoje, né, para encerrar esse assunto, essa discussão de resolução de sistemas, e porque na próxima terça-feira terá uma atividade de avaliação. Então, bom. Então, né, pessoal, a gente está vendo nessa parte do curso aqui a resolução de sistemas de equações pelo método de eliminação de Gauss, e esse método é chamado dessa forma porque ele consiste em duas etapas, né? A primeira etapa é uma etapa chamada de eliminação, onde a gente faz operações com as linhas da matriz ampliada do sistema para que os coeficientes da matriz que representa o sistema, que estão abaixo da diagonal principal, sejam zerados, né? Então, no caso aqui, o A21, que é 1, né, ele deverá ser zerado. O A31 já é 0, mas o A32 é diferente de 0. Então, esses coeficientes que estão na matriz aqui de coeficientes do sistema e que estão abaixo da diagonal principal, eles devem ser zerados na primeira etapa. E depois, na segunda etapa, a gente verifica se é possível achar a solução única do sistema, ou se o sistema tem infinitas soluções, ou se é um sistema impossível, né? É assim que a gente implementa o método de Gauss. Então, na notação que a gente está empregando, o sistema de equações, como neste exemplo aqui, x mais y mais 2z igual a 7, x menos 2y igual a 8, e 3y mais 2z igual a menos 1, ele é representado na chamada notação de matriz ampliada, onde a gente escreve, então, os coeficientes da primeira linha ali, ó, 1, 1, 2 e 7, né? A gente separa o lado direito das equações do lado esquerdo por essa linha pontilhada aqui. Então, 1, 1, 2 e 7 na primeira linha. Na segunda equação, ou na segunda linha, 1, menos 2, 0 e 8. 1, menos 2, 0 e 8. E na terceira linha, ou terceira equação, 0, 3, 2 e menos 1. Então, o pivô nessa primeira etapa é o elemento A11, que é 1, que é diferente de 0, né? O pivô obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Então, o elemento para ser zerado é o A21, que é 1. Então, o multiplicador é o M21, que é o A21 dividido pelo A11, ou seja, 1 dividido por 1, que é 1. Então, a operação que deverá ser feita é L2 recebe L2 menos L1. Né? O A31 já é 0, então eu não vou fazer nenhuma modificação, né, nesta posição aqui. Então, os cálculos desta operação estão apresentados aqui. A linha 2 recebe linha 2 menos a linha 1. Né? Então, eu indiquei aqui, ó, os coeficientes da linha 2, 1, menos 2, 0 e 8, menos os coeficientes da linha 1, que estão nas mesmas posições, né, correspondentes ali, ó. 1 menos 1, aqui na primeira coluna, menos 2 menos 1 na segunda coluna, que dá menos 3, 0 menos 2, que dá menos 2 ali na terceira coluna, e no lado direito, 8 menos 7, que é igual a 1. Né? Então, o resultado é esta matriz aqui, a matriz ampliada do sistema, onde a nova linha 2 é 0, menos 3, menos 2 e 1. Né? A linha 3 continua sendo a mesma, 0, 3, 2 e menos 1. Vocês podem observar que as duas linhas têm sinais contrários, né? Então, o que vai acontecer? Vamos continuar o processo, porque a gente tem que, digamos,
desenvolver, né, a aplicação do método como se a gente fosse, vamos imaginar que a gente fosse o computador, né? Então, o A22, que é o próximo pivô, que é menos 3, é diferente de zero. Então, o elemento a ser zerado é o que está abaixo dele, que é esse aqui, que é o A32, que é 3. Né? Então, o multiplicador que será usado é M32, que é sempre definido dessa forma. É o elemento a ser zerado, que é o A32, dividido pelo pivô. É por isso que o pivô tem que ser diferente de zero, né, para ser possível efetuar a divisão. Então, fica 3 dividido por menos 3, que é igual a menos 1. Então, a operação a ser realizada é a linha 3 recebe a linha 3 menos o multiplicador, que é menos 1, vezes a linha 2. Ou seja, eu tenho que somar as duas linhas, né, a linha 3 mais a linha 2. Então, a gente escrevendo aqui, ó, né, eu botei alinhado aqui os elementos da linha 3, 0, 3, 2 e menos 1. Soma com os elementos correspondentes da linha 2. Então, 0 mais 0 dá 0, aqui na primeira coluna. 3 mais menos 3 dá 0, na segunda coluna. 2 mais menos 2 dá 0. E menos 1 mais 1 também dá 0. Ou seja, toda a terceira linha foi zerada. Então, o que isso significa? Que o sistema resultante, na verdade, terá apenas duas equações. Né? Então, teremos 1, 2 e 7, aqui na primeira equação, ou seja, x mais y mais 2z igual a 7. Na segunda equação, menos 3, menos 2 e 1, ou seja, menos 3y menos 2z igual a 1. Então, eu tenho um sistema com duas equações de três incógnitas, duas equações de três incógnitas, significa que uma incógnita ficará livre. Né? Então, eu posso resolver a segunda equação, né, expressando o y em função do z. Então, aqui eu somo o 2z, ou o 2z em função do z em função do y. Aqui eu preferi escrever o z em função do y, mas tanto faz. Né? Então, fica menos 2z igual a 1 mais 3y, a gente divide por menos 2, resulta que o z é igual a menos 1 meio menos 3 meios de y. E eu substituindo, então, esse resultado lá na primeira equação, né, eu vou ter x mais y mais 2 vezes z igual a 7, ou seja, 2 vezes menos 1 meio menos 3 meios de y multiplicado por 2, ou seja, x mais y, 2 vezes menos 1 meio, menos 1. 2 vezes menos 3 meios de y, menos 3y, igual a 7. Agrupo os termos aqui, fica x menos 2y menos 1 igual a 7, portanto, isolando o x, eu concluo que o x é igual a 8 mais 2y, portanto, a conclusão do sistema é que o x é igual a 8 mais 2y, o y é um número real qualquer, e o z é menos 1 meio menos 3 meios de y. Esse sistema é possível e indeterminado, isto é, possui infinitas soluções. Né? E essa conclusão ela é sempre válida quando o número de incógnitas livres é pelo menos igual a 1. Né? Então eu tenho uma incógnita livre, que é o y, portanto eu posso escolher valores arbitrários. Né? Ao fazer as etapas do método de Gauss, né, não foi possível determinar um único valor para y. Portanto, essa incógnita ela pode ser arbitrariamente escolhida dentro do conjunto dos números reais. Eu posso atribuir ao valor do y qualquer número escolhido lá no conjunto dos números reais. Portanto, o sistema tem solução e a quantidade de soluções é infinita. Isso significa que o sistema é possível e indeterminado. Então, eu fiz alguns testes aqui, né? Eu fiz algumas escolhas para mostrar diferentes soluções possíveis para esse sistema. Por exemplo, se eu escolher y igual a 0, né, o x vai ser 8, basta substituir ali, né, 8 mais 2 vezes 0 dá 8, e o z vai ser menos 1 meio. Então eu tenho esse conjunto de valores aqui, ó, x igual a 8, y igual a 0 e z igual a menos 1 meio. Eu só escrevi na ordem, né, usual aqui, que é a ordem alfabética. Aí eu peguei e substituí esses valores em cada uma das equações para fazer a verificação de que realmente aqui dá 7 na primeira equação, aqui dá 8 na segunda e menos 1 na terceira equação, que foi que apareceu aqui. Né? Bom.
8 mais 0 mais 2 vezes menos 1 meio, 8 menos 1 igual a 7, e o x menos 2y, que é a segunda equação, fica 8 menos 2 vezes 0, que é 8. E a terceira equação, que é 3y mais 2z, fica 3 vezes 0 mais 2 vezes menos 1 meio, ou seja, 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, realmente, as três equações são satisfeitas. Então, este conjunto de valores aqui é uma solução possível do sistema. Uma outra solução é o conjunto de números que resulta de escolher o y igual a 1. Né? Então, x é igual a 10 e z é igual a menos 2. Eu escolhi o valor do y, né, porque é a incógnita que eu tenho liberdade para a escolha, e obtenho o valor do x e do z, substituindo o valor do y escolhido aqui nestas equações. Ó. Vejam que se o y for 1, fica 8 mais 2, que é 10. Né? E aqui menos 1, menos 3 dá menos 4, divide por 2 dá menos 2. Tá? Então daí saem os valores do y, do x e do z. Então substituindo ali, ó, escrevendo na ordem, né? X igual a 10, o y é 1 e o z igual a menos 2. A primeira equação fica x mais y mais 2z, 10 mais 1 mais 2 vezes menos 2, 11 menos 4 dá 7. A segunda equação, que é x menos 2y, 10 menos 2 vezes 1, 10 menos 2 igual a 8. E a terceira equação, que é 3y mais 2z, fica 3 vezes 1 mais 2 vezes menos 2, 3 menos 4 igual a menos 1. Né? Então, isso mostra que realmente este sistema possui infinitas soluções, conforme a gente já fez a classificação ali. Né? Um exemplo então, de um sistema impossível ainda, no caso 3×3, né, que nós comentamos na outra aula. Como é que eu concluo, né, que um sistema é impossível através do método de Gauss? Ó, então, vamos considerar esse sistema aqui. Eu vou fazer os cálculos aqui nessa anotação mesmo. Então, a primeira equação, x mais y mais z igual a 1. Na segunda equação, 2x mais 2y mais 2z igual a 2. E a terceira equação, 3x mais 3y mais 3z igual a 4. Né? Então, vejam, para eu eliminar este coeficiente que está aqui abaixo na segunda linha, né, e na primeira coluna, basta eu multiplicar este termo aqui, ó, que está destacado na tela, por menos 2 e somar com a linha de baixo. Aí eu vou zerar o 2x. Né? E para eu zerar o 3x, que aparece na terceira equação, eu tenho que multiplicar este termo aqui por menos 3 e somar com a terceira linha. Então eu vou fazer estas duas operações aqui. Ó. A linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, e a linha 3 recebe a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Né? Então veja o que vai acontecer. Ó. Menos 2 mais 2 dá 0, menos 2 mais 2 dá 0, menos 2 mais 2 dá 0, e menos 2 mais 2 dá 0. Então a segunda linha é totalmente zerada, ela é eliminada. Vamos ver o que acontece com a terceira linha. Ó, menos 3 mais 3 dá 0. Menos 3, aqui na segunda coluna. Menos 3 mais 3 dá 0. Aqui na coluna do z, na terceira coluna. Menos 3 mais 3 dá 0. E aqui do lado direito, ó, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Soma com 4 dá 1. Então, esta terceira equação, né, ela demonstra uma impossibilidade. Não tem como ser satisfeita essa igualdade. Então, a conclusão que eu chego é que esse sistema é um sistema impossível. Né? Então, esse sistema dado originalmente é um sistema impossível porque ele originou, através das operações elementares do método de Gauss, um sistema que é impossível, tem uma equação que é impossível. Né? Por causa desta igualdade, alguns livros, também usam o termo sistema incompatível, tá? Quando tem alguma equação que é incompatível, né? O lado direito e o lado esquerdo são diferentes, não tem como igualar o 0 ao 1, por exemplo, como acontece aqui. Então, sempre que vocês se depararem, né, com uma situação semelhante a esta, né, vocês poderão concluir que o sistema dado é impossível. Bom, então, pessoal, vou mostrar um outro exemplo aqui, ó, que até agora, né, nós vimos exemplos em que a gente consegue implementar o sistema de equações
fazendo essas operações elementares, né, multiplicando o pivô por um certo número e somando com a outra linha, né? Em alguns casos, e isso está descrito lá nas linhas gerais do método de Gauss, é necessária a troca de linhas quando a gente implementa a resolução de um sistema de equações pelo método de Gauss. Por quê? Porque uma das condições para que esse sistema seja resolvido de modo eficaz, o pivô obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Tá? Então vamos ver o que acontece neste exemplo aqui. Então eu vou mostrar um exemplo quando é necessária a troca de linhas na resolução de um sistema de equações ao ser resolvido pelo método de Gauss. Então eu peço para vocês acompanharem aí com um lápis e um papel, tá? Vocês, por favor, procurem acompanhar as contas que eu vou apresentar aqui, né? Vou esperar uns segundinhos para vocês copiarem esse sistema de equações aí no caderno de vocês, né? Então a primeira equação, x menos 2y menos 3z menos w igual a menos 1. A segunda equação, 2x menos 4y menos 5z menos w igual a 0. A terceira equação, menos 3x mais 8y mais 8z mais w igual a 2. E a quarta equação é x mais 2y menos 6z mais 4w igual a menos 1. Tá? Então são 4 equações e 4 incógnitas que a gente então vai resolver. Ok? Muito bem. Então, observa, ó, deixa eu recuperar aqui o que eu já escrevi. Ó. Vamos fazer aqui as contas detalhadamente, né? Ó, observa. Nós temos aqui, ó, que o pivô é sempre, a gente começa, né, os cálculos sempre identificando que o pivô é o elemento da diagonal principal, que é igual a 1, né, que é diferente de 0. Tá? Então esse é o pivô. Essa terminologia, né, pessoal, é apenas para identificar o elemento que serve para, a partir dele, né, a gente zerar os elementos que estão abaixo, naquela mesma coluna. Né? Então, os elementos a serem zerados são os elementos que estão na primeira coluna. Evidentemente, se algum elemento já é igual a zero, tu não vai zerar, né? Tu vai deixar ele do jeito que está. Então, por exemplo, o elemento a ser zerado é o A21. E mais o A31. É importante a gente registrar todas as etapas, né, do cálculo. Eu vou cobrar isso de vocês, eu estou dizendo aqui o que eu vou cobrar, tá? Nos trabalhos. Então, por exemplo, isso aqui, ó, essa anotação que eu estou usando, eu vou cobrar a anotação e vou cobrar essa organização aqui, ó, o elemento a ser zerado, qual é? Tem que escrever. Ó, o A41 é igual a 1. Então, aqui nessa etapa, eu só estou identificando, né, quais são os elementos a serem zerados, ou seja, o A21, o A31 e o A41, tá? Então, os multiplicadores, né? Como é que a gente calcula os multiplicadores? Sempre da mesma forma, né? Tu vai calcular o multiplicador, que é no caso, o M21, através da definição, que é aquela fórmula genérica, tu pega o elemento a ser zerado, ó, o A21 dividido pelo pivô. Pivô é o A11. Então, tu vai dividir
2 por 1, que é igual a 2. Quando o pivô é 1, né, é uma maravilha. Por isso que alguns livros apresentam, né, uma versão do método de Gauss que solicita que você transforme o pivô em 1, tá? Mas isso não é o método de Gauss original, né? Isso é uma versão do método de Gauss que veio depois, mas originalmente o Gauss não propôs dessa forma. Então nós vamos usar a forma original, que, digamos assim, né, do ponto de vista do computador não faz diferença. Opa. Então, o elemento a ser zerado é o A31 dividido pelo pivô. Então, fica menos 3 dividido por 1, que é menos 3. E a mesma coisa, né? Vamos copiar aqui. Chegar ali no M41, né? Tu vai só trocar o índice aqui, ó. Por isso que é bom usar essa forma, que depois daí tu automatiza, ó. Qual é o A41? É 1. Dividido por 1, que é 1. Então, esses são os multiplicadores, 2, menos 3 e 1, né? A operação básica é a subtração, então vai ficar, ó, as operações, eu vou recuperar aqui, ó. Linha 2, linha 2 vai receber linha 2 menos 2L1. Esse número aqui, o 2, né, ele vai multiplicar a linha 1, vai fazer linha 2 menos 2 vezes a linha 1. O objetivo é zerar o A21. Linha 3 vai receber a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Então, esse menos, com esse menos da fórmula, linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Né? E a linha 4 é linha 4 menos a linha 1. Vamos botar aqui, ó, na forma como é o previsto no método, e aí a gente simplifica. Igual 3 3 3 vezes a linha ó, vamos limpar isso aqui para ficar melhor. Tem essas operações aqui. Isso aqui. Aqui. Tirar essa operação intermediária aqui, vamos deixar só o resultado final. E essa aqui. Então aqui, pessoal, eu apresentei as operações, né? Então agora, observa aqui, ó. Como é que a gente faz esse negócio? Por exemplo, linha 2 menos 2 vezes a linha 1, né? Bom, vamos fazer aqui, ó. Vamos copiar aqui o sistema. Como é que é a minha sugestão para vocês? Que isso aqui eu vou cobrar nas atividades de avaliação. Vocês têm que apresentar todos os cálculos, né? Então, por exemplo, linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Quer ver? Ó? Vamos lá. Vai escrever assim, ó. Copiar aqui a linha 2. Vamos botar aqui os números da linha 2. A ordem que eles aparecem. Ó. 2 menos 4. Menos 5. Menos 1. E 0. Tá? Se quiser usar a notação de matriz ampliada, não vai fazer diferença, tá? Menos 2 vezes. Aí tu vai multiplicar pelos elementos da linha 1 que estão na mesma posição, ó. 2 menos 2 vezes 1, né? Tá? Que é igual a 0. Então aqui, ó, eu vou passar para a notação de equação, vocês vão ver que vai ficar mais bonito aqui.
Ó, menos 4, menos 2, vezes menos 2. Ó, então, cuide com os sinais. Ó, fica menos 4 mais 4, que é igual a zero. Tem que fazer com bastante atenção isso aqui, porque uma das características do método de Gauss é essa, né, pessoal? Se a gente errar um sinalzinho e não se der conta, todo o processo fica prejudicado e aí a gente tem que refazer, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Vamos deixar aqui alinhado aqui. Agora, menos 5, ó, menos 5, menos 2 vezes o menos 3, que é o coeficiente ali do z, né, na primeira equação. Então, fica menos 5 mais 6, que é igual a 1. Ó, vamos passar aqui a anotação de equação. Então, aqui, ó, agora o W, né? O W vai ficar menos 1, menos 2 vezes o menos 1 também lá. Que é o coeficiente do z, né? Então fica menos 1 mais 2, que é igual a 1. Então no lugar do z agora o coeficiente vai passar a ser 1 ali na segunda equação. E aqui do lado esquerdo, ó, fica 0 menos 2 vezes menos 1, que é igual a 0 mais 2, que é igual a 2. Então tá aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a linha 3 aqui, ó. Ver se a gente consegue botar aqui tudo numa tela só. Linha 3 mais 3L1, vamos copiar aqui. Linha 3. Linha 3 é menos 3, 8, 8, 1, menos 3, 8, 8, 1 e 2. Ó, já foi lá para baixo. Então, tem que pular ali. Ó. Vamos passar aqui para ficar alinhado aqui, a linha 3. É importante vocês fazerem dessa forma aqui que diminui a chance da gente errar, tá? Eu tô aqui, eu tenho que dividir minha atenção entre digitar e fazer as contas, né? Então vocês cuidem disso aí. Mais 3 vezes a linha 1, né? Então aqui, ó, sempre vai ser mais 3 vezes 1, né? Que é menos 3 mais 3, que é igual a 0. Ó, então a primeira posição tem que dar 0, né? Na primeira coluna ali, ó, na terceira linha tem que dar 0 obrigatoriamente. Aí continua ali, ó. Vai ficar, qual é o y aqui? 8 mais 3 vezes menos 2 ali, ó. Mais 3 vezes menos 2, né? Ó, 8 menos 6 igual a 2. Tá, pessoal? Eu insisto, né? A gente tem que fazer isso aqui com a máxima atenção, né? Depois o z, né? O 8 e o menos 3 lá, né? Então vai ficar 8 mais 3 vezes menos 3. E depois a gente vai ter que conferir ainda para ver se está certo. Em cada etapa, a gente faz as operações e confere. Depois, agora o W, nós estamos na terceira equação e a primeira. Ó, a operação que a gente está fazendo é essa operação aqui, linha 3 mais 3L1, aqui, ó. 1 mais 3 vezes menos 1, é o W aqui, ó. 1 mais 3 vezes menos 1, 1 mais 3 vezes menos 1, ou seja, 1 menos 3 igual a menos 2. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Por favor, interrompam e perguntem, né? E finalmente, aqui na terceira, do lado direito, ó, 2 mais 3 vezes menos 1. 2 mais 3 vezes menos 1. Então vai ficar 2 menos 3 igual a menos 1.
Tá. Então, isso aqui é a nova linha 3, né? Agora falta calcular a linha 4 mediante esta transformação aqui. Linha 4 menos a linha 1. Vamos lá. Agora. Aqui a operação. Vou colocar aqui a linha 4. A linha 4 é 1, 2, menos 6, 4 e menos 1. 1, 2, menos 6, 4, menos 1. 6, 4, vamos conferir lá. 1, 2, menos 6, 4 e menos 1. 6, menos 4, menos 1, está aqui. 4 menos linha 1. Então, vai ficar 1 menos 1 igual a 0. Né? Então, esta é a primeira operação. Depois, 2 menos. Qual é o segundo elemento da linha 1? É menos 2. 2 mais 2, que é igual a 4. Vamos conferir lá. 2 menos 2, que é igual a 4. Depois fica menos 6. Menos 3, né? Menos 6 mais 3, que é igual a menos 3. Depois é o 4 menos 1. 4 mais 1, que é igual a 5, ó. 4 menos 1, né? É o coeficiente do W aqui. E do lado direito da equação, né? A gente vai ter que subtrair aqui, ó. Menos 1. Menos 1, né? Menos 1 mais 1, que é igual a 0. Então ficou... Então eu vou, depois eu edito aqui para ficar mais bonitinho, tá? Eu vou pegar e resumir, né? Nós temos esse sistema aqui, ó. Esse é o sistema que resulta de todas as operações, ó. Primeira equação é a mesma, a segunda equação, vamos ver, só vamos recuperar lá. A segunda equação, ó, 0, 0, 1, 1 e 2, né? Esses são os coeficientes da nova segunda equação, 0, 0, 1, 1 e 2, tá aqui, ó. 0x mais 0y mais z mais w igual a 2. A terceira equação, vamos ver. 0, 2, menos 1, menos 2 e menos 1. 0x mais 2y menos z menos 2w igual a menos 1. E a quarta equação, 0, 4, menos 3, 5 e 0. Ó. 0x, não precisa escrever, 4y menos 3z mais 5w igual a 0. Então vejam o que aconteceu aqui, ó. O elemento que está nessa posição aqui, ó, ele tem um coeficiente igual a 0, né? É como se fosse 0y ali naquela posição. E por isso eu não posso efetuar diretamente a nova etapa do processo de eliminação, porque eu teria que usar este elemento como pivô para zerar os que estão abaixo dele. Tá? Mas o pivô não pode ser igual a 0. Então, que eu procuro abaixo da linha onde deveria estar o pivô, que é o A22, eu procuro abaixo dele, nessa coluna, algum coeficiente diferente de 0, que é o caso aqui. Qual é o primeiro coeficiente de 0 que eu encontro? É o 2, que está ali na terceira equação, logo abaixo da segunda. Portanto, eu vou trocar a linha 2 com a linha 3. Eu faço uma permutação das duas linhas, né, e escrevo, então, agora um novo sistema com o pivô diferente de 0. Então vejo que aqui na tela eu estou destacando, eu apenas troquei a segunda equação com a terceira, tá? E isso não altera, evidentemente, a solução do sistema. Eu só estou trocando as equações de lugar. Tá? Então é isso que é feito sempre que o pivô encontrado numa etapa intermediária for diferente de 0. Tu procura abaixo dele alguma linha em que naquela mesma coluna tu tenha um coeficiente diferente de 0. Se isso não for possível de encontrar,
significa que ou o sistema é impossível ou o sistema é indeterminado. Tá? Mas nesse caso foi possível encontrar, então eu troquei a terceira linha com a segunda. Então este aqui vai ser o novo pivô. Né? Então o que vai acontecer? Tu vai usar este pivô, que é o A22, que agora vale 2, para zerar o A42, que vale 4. Tá? Então, ó, eu não vou escrever aqui, tu vai calcular o M42, né, que lembra que eu vou cobrar. O M42 é o A42 dividido pelo A22. 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, tu vais fazer a linha 4 menos 2 vezes a linha 2, para substituir a linha 4. Então, é esta operação que vai aparecer aqui. Ó. Vamos fazer aqui o desenvolvimento, então. Ó, linha 4 recebe linha 4 menos 2 vezes a linha 2. Né? Vou colocar aqui, ó. 0. Né? O x é 0. Vou colocar toda a linha, tá? 4 menos 3, 5 e 0, tá? Aí menos, ó, menos 2 vezes 0, que dá 0. Essa é a posição do x, né? Menos 2 vezes 2, 4, menos 4, que é igual a 0. Essa é a posição do y. Agora a posição do z. Vai ficar menos 3, menos 2 vezes, ó, tu pega o elemento correspondente lá da linha 2, que é menos 1. 1 vai ficar menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Agora o W. Menos 2, ó, 5 menos 2 vezes o menos 2, que é o coeficiente do W lá na linha 2. 5 mais 4, que é igual a 9. E finalmente, 0 menos 2 vezes o menos 1, que vai dar 0 mais 2, que é igual a 2. Tá? Então, ó, a nova linha 4 será 0, 0, menos 1, 9 e 2. Né? Vejam que a linha 3 eu não preciso modificar, uma vez que eu já tenho este coeficiente aqui zerado. Né? O y, lá na terceira equação, já tem um coeficiente igual a 0. Então, só preciso eliminar este coeficiente aqui. Então, eu vou obter um novo sistema, que é esse aqui. Vou analisar aqui o sistema obtido. Ó, então, vejam. Ó. Segunda etapa do processo de eliminação concluído. Ó. Todos os coeficientes do x aqui na primeira coluna abaixo da primeira linha estão zerados. Agora na segunda coluna abaixo da segunda linha os coeficientes do y estão zerados. Eu só preciso zerar este coeficiente aqui, o A43. Né? Então vejam, ó, que o pivô nessa etapa, quem vai ser o A33. A33, que vale 1. Né? O elemento a ser zerado é o M43. Aqui para ficar mais rápido. Ó, desculpe, o A43 é igual a menos 1. Né? Então, observa o multiplicador. A forma genérica a gente coloca o M de multiplicador, né, para identificar o elemento, e bota esse índice aqui para indicar que ele é referente àquele elemento a ser zerado. Né? Então, tu vai dividir o A43, que é o elemento a ser zerado, pelo pivô. Por isso que o pivô tem que ser diferente de zero, que eu insisto nisso. Né? Mas a vida de professor é isso mesmo, é insistir para que a gente obtenha o resultado. Então, ó, menos 1 dividido por 1, que é igual a menos 1, tá?
Então, a operação a ser realizada será a linha 4 menos 1 vezes a linha 3. Portanto, a operação a ser realizada é a linha 4 recebe a linha 4 mais a linha 3. Então, tu vai... Ó, acho que é possível colocar aqui ó, os dois sistemas em tela. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Ó. Então, vejam ó, aqui o sistema que nós temos aqui, ó, vou destacar aqui na tela. Né? Quando eu somo a quarta equação com a terceira equação, eu vou eliminar a incógnita z da quarta equação, obtendo então W mais 9, W vai ficar 10W e 2 mais 2 igual a 4. Né? Então, esse sistema que agora estou destacando aqui em tela, ele passa a ser um sistema que pode ser resolvido. Ó, vocês vejam que eu tenho como resolver esse sistema de equações, por quê? Porque a quarta equação, ela só tem uma incógnita, que é o W, né? E é possível obter o valor do W porque o coeficiente que está multiplicando o W é 10. Então eu posso, pela operação inversa, que é a divisão, calcular a incógnita W. Então eu vou resolver, né, como a gente diz, a quarta equação, obtendo o valor do W. Então o W será 4 dividido por 10, que eu vou escrever, né, na forma de número decimal com uma casa ali, 0,4. Tá? Então eu consegui encontrar o valor do W. Bom, aí eu vou iniciar aquele processo, né, chamado de retrosubstituição. Resolvo a última equação e vou voltando até resolver a primeira, obtendo os valores das incógnitas, digamos assim, da última até a primeira. Né? Que isso aqui seria a última incógnita, que é o W, se a gente considerar a ordem alfabética. Então, substituindo o valor do W lá na terceira equação, ó, eu vou ter Z mais W igual a 2. Né? Então vai ficar Z mais 0,4 igual a 2, portanto, o Z será 2 menos 0,4, que é 1,6. Então eu tenho já o valor de duas incógnitas. Por isso que é importante ir organizando, né, pessoal? Z é igual a 1,6 e o W igual a 0,4. Já tenho dois valores conhecidos, pego esses dois valores conhecidos aqui, de Z e W, e vou resolver a segunda equação para obter o valor do Y. Ó, então vou lá, eu escrevo a equação que corresponde à segunda equação, 2Y menos Z menos 2W igual a menos 1. Então o 2Y, resolvo aqui, ó, é menos 1 mais Z mais 2 vezes W. Né? Então fica menos 1 mais 1,6 mais 2 vezes 0,4. Faço essas contas aqui, obtenho que o 2y é igual a menos 1 mais 1,6 mais 0,8, ou seja, 1,4. Dividindo por 2, eu obtenho que o y é 0,7. Então nós já temos três incógnitas conhecidas. O y é... Sim, depois eu posto o material lá, né? Então, o y é 0,7, o z é 1,6 e o w é 0,4. Então, uma vez calculadas essas três primeiras incógnitas, eu vou lá na primeira equação e substituo os valores já conhecidos. Né? Eu tenho esta equação aqui. Ó. A primeira equação é x menos 2y menos 3z menos w igual a menos 1. Então eu vou pegar os valores do x e do y e vou substituir ali. Ó. Vai ficar x menos 2 vezes 0,7 menos 3 vezes 1,6 menos 0,4 igual a menos 1. Desenvolvo esses cálculos, fica x menos 1,4 menos 4,8 menos 0,4 igual a menos 1. X menos 6,6 igual a menos 1, portanto o x será menos 1 mais 6,6, ou seja, o x é 5,6. Concluo então que o sistema
tem uma única solução, ou seja, é um sistema possível e determinado. A solução desse sistema é o x igual a 1,6, o y igual a 0,7, o z igual a 1,6 e o w igual a 0,4. Então é necessário, né, pessoal, no final dos cálculos apresentar a conclusão, certo? Dizer, olha, o sistema tal tem tal solução. Nesse caso, né, eu apresento aqui, já que a solução é única, né, a conclusão é que o sistema é classificado como possível e determinado, né, e a solução é o conjunto de valores. X igual a 5,6, y igual a 0,7 e o z é 1,6 e o w é 0,4. Então, lembrando, como é que a gente faz a verificação? Né? Ó, verificação. Na primeira equação, tu vai pegar e substituir os valores aqui, ó. Né? Aqui uma fonte menor para a gente conseguir fazer o cálculo. Ó, o x é 5,6, né? Menos 2 vezes o 0,7, né? Menos 3 vezes o 1,6, menos o 0,4. Tu vai fazer todas essas contas aqui, tu vai ver que vai dar exatamente menos 1, porque aqui vai ficar 5, vamos fazer aqui, ó, 5,6 menos 1,4, menos, claro que essa aqui não tem como dar errado, né, pessoal? Porque essa aqui é a última que a gente resolve. Tá? Então não tem como dar erro aqui. Vocês podem pegar uma calculadora, né? Ó, 5,6. Vou pegar aqui e fazer as contas. Ó. Eu digo para vocês, tem que ter uma calculadora, um caderno aí para ir fazendo as contas. 4,2, né? Aí subtrai 4,8 dá menos 0,6, subtrai 0,4 dá menos 1, tá? Então isso aqui é igual a menos 1. Opa, isso tem um outro igual aqui que não precisa. Agora a segunda equação, né? A segunda equação está aqui, ó. Tem que dar 0. Vou fazer aqui 2 vezes. Quanto é que é o x? 5,6. 4 vezes o y, que é 0,7, né? Menos 5 vezes, quanto é que é o z? 1,6. Menos o w, que é 0,4. Tá? Ó. Então, 2 vezes 5,6 vezes 2 dá 11,2. Menos 4 vezes 7 é 28. Então, fica 2,8 menos 8 menos 0,4. Tá? Vocês fazem essas contas aqui. Ó, tem que dar 0. Vamos fazer a conta ali. 11,2. Né? Vamos somar os negativos aqui primeiro. 2,8. Soma com 8. Soma com 0,4 vai dar 11,2, né? Exatamente. Ó, menos 11. Somando os negativos dá 11,2. Então, somando esses dois dá 0. Então, realmente satisfaz a segunda equação. Vamos ver a terceira equação. É essa aqui, ó. Opa. Tem que dar 2 ali no final, né? Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui para ficar melhor. Menos 3 vezes. Quanto é que é o x? 5,6. 3 vezes 5,6. Mais 8 vezes o y, que é 0,7. Mais 8 vezes o z, que é 1,6, né? Mais o w, que é 0,4. Isso no final lá tem que dar quanto? 2. A terceira equação tem que dar 2. Ó, vamos lá. Se tu multiplicar o 5,6 vezes 3, dá menos 16,8. Você observa que essa parcela aqui é negativa, né? 8 vezes 7 é 56. Então aqui dá 5,6. 48 dá 12,8. Mais 0,4. Né? Ó.
Esse número, a primeira parcela é negativa, então fica menos 16,8. Vamos somar aqui os positivos primeiro. 5,6, 12,8, 0,4, 18,8. Soma essas duas aqui, dá 2, que é o que tem que dar, né? E, finalmente, a quarta equação, que é essa aqui, ó. Tem que verificar todas, né, pessoal? Não adianta verificar apenas uma parte. Aqui. É que o x é 5,6. X é 5,6, o y é 0,7, o z é 1,6 e o W é 0,4. Isso aqui vai dar. Vamos ver aqui quanto é que deu. Vou calcular passo a passo aqui. 5,6 mais 1,4 menos 9,6 mais 1,6. Então vamos somar os positivos primeiro. 5,6, 1,4 dá 7. Mais 1,6, os positivos somados dão 8,6. Menos 9,6, subtrai da menos 1, que é o que tem que dar ali na quarta equação. Ó. Vamos voltar ali. Então, realmente, né, essa verificação prova que todas as equações são satisfeitas simultaneamente. Né? Feito? Então, é isso que vocês têm que fazer aí. Então, aqui, ó, fica como exercício, ó, vocês resolverem esse sistema aqui, ó. Vocês podem copiar no caderno de vocês aí e então fica como exercício. Eu vou deixar indicado aqui a resposta para vocês, que esse sistema será um sistema indeterminado, isto é, terá infinitas soluções. Tá? Deixa eu ver se eu apresento aqui a resposta. Ah, tá aqui, tá aqui. Depois eu vou publicar lá para vocês. Então, o que é a minha sugestão para vocês terem um bom aproveitamento aqui, pessoal? Eu vou deixar em branco aqui, ó, tá? Então, vocês têm a resposta na sequência ali do arquivo, certo? Então, como o colega ali perguntou, eu vou publicar. Mas então, qual é a minha sugestão? Vocês peguem, né, um caderno, uma folha e implementem o método de Gauss nesse sistema, certo? Com as operações todas que foram mostradas ali, certo? E vocês terão a resposta lá no arquivo, né, com todo o desenvolvimento para conferir se os cálculos de vocês estão corretos, tá? Aí vocês terão condição de saber se estão entendendo e conseguindo implementar o método de Gauss para a resolução de sistemas de equações. Tá bom? Então, é esse tipo de exercício que eu vou pedir aí na semana que vem. Né? Eu vou postar um sistema de equações, né, e vou pedir para resolver. Tá bom? Então, eu vou interromper aqui, ó, o compartilhamento. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Por enquanto não, senhor. Por enquanto não. Só quando tiver a avaliação daí vão surgir as dúvidas. Mas tudo bem, pessoal. Bom, Giovana, eu vou ver direitinho, eu vou pensar com calma, vou analisar o calendário. Hoje é dia 8, né? Semana que vem, então na terça que vem é dia 15. Aí eu vou pensar com calma, eu vou ver qual é a melhor possibilidade, depois eu posto lá. Tá? Por que tu tem alguma sugestão? Como é que vocês estão fazendo nas outras disciplinas aí? Qual é o tempo médio que o pessoal está definindo aí para a entrega dos trabalhos? Eu, pelo menos nas matérias que eu estou fazendo, é mais ou menos uma semana. Quando são trabalhos mais curtos, é de uma aula para outra.
Aham. Tá, mas aí, independente de ser um encontro semanal ou 2 encontros semanais. Sim, é. É, porque tem disciplinas que às vezes, por exemplo, tem aula terça e quinta ou terça e sexta, né? No nosso caso, a gente só tem um encontro semanal. É, até agora, tipo, o cálculo tá sendo de uma aula para outra mesmo, tem 2 vezes na semana. E Aham, em outras matérias estão sendo de uma semana daí. aham. Tá, e vocês acham que esse prazo de uma semana é um prazo adequado ou tá tranquilo assim? Poderia ser até. Não sei porque eu preciso ter mais ou menos uma ideia, assim, né? Na minha opinião, pessoal, eu acho que uma semana fica bom até para se organizar quando é de uma aula para outra, né? No teu caso, a tua aula já é uma vez É, só por sim. semana, né? Mas é um tempo adequado, assim. Fica bom pra gente se organizar e entregar. Aham. Tá, e vocês já se familiarizaram ali com aquela questão de gerar o PDF ali, que eu tenho que. Porque eu vou solicitar que o formato do arquivo seja PDF. Tá? Isso é tranquilo? Sim, Certo. Então tá, eu vou analisar com calma, vou ver qual é a configuração melhor, tá? E aí, então, a partir da terça que vem, vai, ali um pouco antes da aula, um pouco depois, aí vai estar disponível ali a tarefa para vocês resolverem, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Continuamos aí na semana que vem. tá certo. Até mais, Sam. Ah, só um detalhe, né, pessoal? Tem ali na apostila, que está disponível ali no Moodle, tem exercícios, né, de resolução de sistemas de equações pelo método de Gauss, né? Então, vocês podem testar ali, além desse exercício que ficou indicado ali no final da aula de hoje, tá? Ok. Bom, um abraço para vocês. Até a semana que vem.